Mas se você colocar a leitura como uma brincadeira, como alguma forma de despertar curiosidade, há caminhos para se fazer isso e chamar a curiosidade dos leitores que estão se formando aí. A leitura obrigatória fez com que as pessoas passassem a odiar José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Raquel de Queiroz. Em Pernambuco havia no mínimo 3 relações de livro para o aluno durante o ano do terceiro ano, que era uma da UPE, uma da Federal e ainda tinha a Unicap no vestibular. Isso. Então acho que isso foi um desserviço que se promoveu a incentivar a leitura. Tem várias formas de abordar esse tema e um deles é não demonizar as telas. Essa relação da tela com o incentivo à leitura termina sendo também benéfica. Por um lado, a gente busca tirar, principalmente a criança, da tela, mas é importante que nós valorizemos essa relação porque é através da tela que ela tem tido conhecimento. A nossa geração pode ter essa facilidade de pegar qualquer aparelho de leitura com tela e fazer disso um acréscimo. Não necessariamente um confronto, um conflito com a leitura de livros. Olá, nós estamos no quarto Educalizando, o podcast do Colégio Casa Forte. E nós aproveitamos então esse momento tão especial para que possamos conversar sobre temas importantes, não só para a escola, mas também para a sociedade como um todo. E hoje nós vamos falar sobre a literatura e os caminhos que ela pode percorrer, o que pode nos fazer levar a determinadas situações ou caminhos. Então, nós temos convidados, o Estélio Mendes, que sempre acompanha a gente, né, que é o supervisor do Colégio Casa Forte, que é a primeira função dele, tem que ser, né? Mas ele é o idealizador da FLIC, que é a Feira Literária Internacional de Campina Grande. Então, nós precisamos fazer com que ele crie uma feirinha dessa, nem que seja simples, para o Colégio Casa Forte, né? Para a gente fazer uma coisinha bem especial ali na praça, né? Fazer algo bem legal. E o nosso convidado de hoje é Fábio Lucas. Eu vou ler aqui porque é tanto gabarito que ele tem que eu fico com medo de faltar alguma coisa, tá? Então, Fábio Lucas de Barros e Silva. Ele é de Recife, nasceu em Recife, em 70, posso dizer o ano, não é? É jornalista, escritor e editor, reconhecido por seu engajamento com a literatura, o jornalismo literário e a formação de leitores no Brasil. É fundador do portal Livro News, que promove a produção literária brasileira e realiza lives, entrevistas e cobertura de eventos literários desde 2019. Após formar-se em jornalismo e obter mestrado em filosofia, bom demais, ele trabalhou como editor de opinião e repórter em Brasília e, posteriormente, voltou à capital pernambucana para atuar com foco em cultura e literatura. Ele também atua como colunista da seção literária do Jornal do Comércio, em Pernambuco, onde assina a coluna literária, o mais importante caderno de literatura de um jornal em todo o Norte e Nordeste. E ainda é presidente do Conselho Editorial da CEP Editora e membro da Academia Pernambucana de Letras. Vamos, então, tirar um certo proveito, né, de toda essa capacidade, de todo esse currículo de Fábio, para que nós possamos, então, valorizar a literatura, porque muitas vezes na escola, aí eu começo por você, Fábio, na escola, quando nós, professores de português, né, no caso eu sou professora de português, eu tenho muito cuidado com os livros, por exemplo, que eu indico, tá? E, sinceramente, para iniciar o processo ou para as habilidades de leitura surgirem nos alunos, eu não gosto de colocar os livros de modismo. Tá? Eu gosto de colocar os clássicos. Mas é muito importante a gente entender que a faixa etária do aluno pode interferir em passar a gostar ou odiar a literatura. O que é que você acha disso? Eu acho que esse cuidado, antes de mais nada,
Muito obrigado pelo convite, Stélio, Betânia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse cuidado ele é muito importante realmente, porque há muitos relatos de traumas, de primeiras leituras de clássicos que terminaram sendo mal aproveitadas por conta dessa disparidade da idade, dessa um pouco falta de maturidade também, enfim. E até da própria linguagem dos clássicos, que é diferente do que os adolescentes têm costume de lidar diariamente, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Então, talvez uma forma de acessar esses clássicos de uma maneira mais lúdica, envolvendo mais os alunos com brincadeiras e tal. Tem algumas experiências de professores que mostram como é mais fácil fazer a partir disso, não simplesmente indicar o livro e fazer perguntas sobre o livro, que isso termina sendo um pouco chato para a maioria dos adolescentes, dos estudantes, né? Mas se você colocar a questão, a leitura, como uma brincadeira, como alguma forma de despertar curiosidade, também falando um pouco do enredo do livro, mas sem dizer tudo, enfim, há caminhos para se fazer isso e chamar a curiosidade dos leitores que estão se formando aí, né? Seria justamente isso, despertar a curiosidade antes mesmo da leitura. Isso, aí vai depender de como o professor vai orientar, né, esse trabalho, esse serviço. Né? Tem um caso de um professor, eu não me lembro mais quem foi que me contou isso, que começou a falar da história de Capitu. Sem dizer que era um livro. Então começou. E vocês lembram daquela história que eu falei? Pois bem, se vocês quiserem saber como é que termina, leiam o livro. E aí a classe ficou muito apaixonada pela história e resolveram ler o livro com muito mais prazer do que se fosse uma imposição. Olha aqui, tem que ler esse livro esse mês para fazer a avaliação. Uma ficha de exatamente, leitura famosa. Exatamente. Não é? E, Stélio, o que é que tu achas disso aí? Foi interessante, Fábio, citar Capitu. Eu acho que Machado de Assis talvez seja o autor mais injustiçado do Brasil. E eu vou dizer por quê. E o melhor do Brasil, na minha opinião. Exatamente por isso, né, a injustiça, e vou dizer o meu pensamento. Na segunda metade, né, do século passado, dos anos, né, de 60 até o final do século passado, nas escolas, Fábio, havia uma coisa na lista de livros da escola que vinha assim: leitura obrigatória. Leitura obrigatória daquela época, né, 6ª série, 7ª série, 8ª série. E a leitura obrigatória fez com que as pessoas passassem a odiar José de Alencar, os principais, que sempre estavam nas listas. José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo. Manuel de Macedo, e eu estou tentando lembrar da cearense Raquel de Queiroz, era muito e tal. E por que essa aversão? Porque o obrigatório, principalmente para o jovem, ele sempre vai parecer, né, algo que não é recomendado. E, na minha opinião, Machado é talvez o autor brasileiro mais atual. É incrível como a leitura de Machado é uma leitura que, se você não identificar a era, você talvez passe grande parte de um livro de Machado, talvez qualquer um deles, sem vislumbrando essa atualidade que é Machado de Assis. A leitura dele é muito prazerosa, né? Eu sinto a mesma coisa com Guimarães Rosa. Né? A Terceira Margem do Rio, para mim, é o conto mais perfeito da literatura brasileira. Eu acho aquilo, eu releio aquilo, talvez eu saiba decorado. Né? E aí houve um segundo momento que eu acho muito prejudicial também, professora, que foi quando os vestibulares trouxeram as leituras também. Então você imagina um jovem que está enfrentando o vestibular para ter que dar conta de todo aquele conteúdo e se deparar com uma lista obrigatória da Covest, uma lista obrigatória. Então, por exemplo, em Pernambuco havia no mínimo 3 relações de livro para o aluno durante o ano do 3º ano, que era uma da UPE, uma da Federal e ainda tinha a Unicap com vestibular. Isso. Então, acho que isso foi um desserviço que se promoveu a incentivo à leitura. Fico muito feliz que as escolas tenham mudado, basicamente hoje não existe mais a tal da leitura obrigatória, e vejo, Fábio, muitos e muitos professores de literatura que fazem exatamente isso que você acabou de citar, que eles trazem o encanto primeiro para depois fazer a sugestão de leitura do aluno. E acho que nós temos um movimento hoje muito mais positivo. Né? Quando a professora Betânia faz a provocação, e ela nem sabe o peso que essa provocação teve, da gente trazer uma feira
para o Colégio Casa Forte, muitas escolas já têm feito algum tipo de movimento nesse sentido, e eles são muito interessantes, né? Hoje, né, a presença de autores, inclusive dentro das escolas, dentro dos ambientes, esse acesso é um acesso muito mais interessante, né? Põe a criança, põe o adolescente em contato com esse autor. Isso é um diferencial. Só complementando isso, professora, me permita. Só interromper agora, já que deu uma partida, que seu dedo aí passando no microfone. O que você falou, meu amigo, desculpe, Lúcio. Pode continuar daí. Mas interferiu muito ou dá para... Não, foi pouquinho, Pronto. foi tranquilo. Vou cuidar aqui. Tu estava fazendo assim, foi? O que ele disse é aqui, ó. Aproveitando essa menção de Stélio sobre os eventos nas escolas, eu acho que pode acontecer um fenômeno parecido, em menor escala, com o que acontece nas bienais e nos festivais e feiras, que é o encontro dos leitores com os autores e editores, enfim, é uma grande confraternização, e até do ponto de vista do leitor, que é apaixonado por aquele autor ou autora, é realmente se encontrar com um ídolo. Então, você viu agora na Bienal do Livro de Pernambuco, filas imensas para pegar autógrafo e conversar com os autores e dar abraço nos autores. Isso também acontece em menor escala, claro, com autores locais nas escolas, mas é muito importante porque o aluno ou a aluna podem olhar ali e enxergar naquele autor um exemplo, alguma imagem de criatividade, alguma projeção, né? Uma projeção para leitura ou até para escrever também. Enfim, são momentos muito ricos esses quando há a possibilidade desses encontros, e eu defendo bastante a presença da literatura nas escolas, de maneira não apenas como tem sido muito feito, Stélio, uma vez por ano, mas uma maneira um programa mais permanente, sabe? Porque a gente tem muita literatura, por exemplo, aqui no Recife ou em Pernambuco, pode trazer gente de fora do Recife para as escolas do Recife também. Não faltam autores, não faltam experiências de editoras pequenas também surgindo que pode compartilhar, enfim. Eu acho que esse é um caminho muito promissor e muito bom, tanto para a escola quanto para os estudantes, né? Fábio, aproveitando que estamos falando sobre a literatura e praticamente se encaminhando dentro da escola, né, buscando esse caminho de leitores na escola, eu pergunto, qual a sua primeira lembrança com o mundo da literatura? Eu acredito que foram os quadrinhos. Então, lia muita revistinha, como a gente chamava, né, os gibis. E dentro do mundo dos quadrinhos, eu me lembro de gostar, por exemplo, da Turma da Mônica, de Walt Disney, Tio Patinhas e Pato Donald, e também, talvez um pouco mais tarde, a descoberta das Aventuras de Tintim, que eram livros maiores, com quadrinhos maiores, coloridos e personagens muito interessantes para a criança leitora. E eu acho que foi por aí, não é? A minha primeira lembrança de leitura na escola, eu devia ter uns 10 anos, foi um livro de leitura recomendada. A professora de português e literatura, na época, da minha 4ª série, que passou o livro para a gente ler, chamava Os Meninos da Rua Paulo. Esse livro é de um polonês, se eu não me engano, o autor. O livro era pequenininho, um livro de bolso, e eu me lembro que essa leitura me marcou bastante. Eu sei que eu tinha 10 anos porque foi na 4ª série. Na 4ª série, hoje, 3º ano, né? Eu acho que sim. Exatamente. A 4ª hoje é 5º. Hoje é 5º ano, é o contrário, 5º ano, isso. E essa foi talvez a primeira lembrança em termos de livro. A partir de adolescente, não, aí já tem mais variedade. Eu gostava muito de ler Agatha Christie, que hoje eu não gosto tanto, mas na época eu lia bastante. E também comecei a enveredar pelas crônicas. Então, gostava muito de Afonso Romano de Santana. Maravilhoso. Paulo Mendes Campos, enfim, os clássicos da crônica brasileira. E por aí continuei a
o mundo da leitura depois. Veja, quando você fala que esse livro marcou, Sim. não é? O despertar surgiu aí. Foi. É por isso a minha preocupação em fazer, a gente estava conversando sobre isso para 2026, não é? É preciso que chame a atenção do aluno através de, não é indicação em si, mas recomendação de Sim. leitura, porque tem que fazer isso, não é? Para poder fazer um trabalho legal, lógico que com essa ideia de antes despertar o interesse. Então, o gostar ou odiar a leitura vai depender das primeiras leituras, os primeiros acessos que o aluno tem a isso, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito também de ler gibi, tá? E eu estou incentivando minhas netas para que elas também comecem por aí. Eu não sei se eu estou enganada, mas onde é que estão os gibis hoje? Onde é que a gente vai encontrar com aquela facilidade que nós tínhamos anteriormente? Eles continuam e eu não estou procurando. Eu acredito que tem. É porque também tem menos bancas Isso, hoje, né? É muito popular Mas na banca, né? você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer assinaturas diretamente com Da Turma da Mônica, da eu sei Turma que da tem. Mônica, você tem essas assinaturas e você tem quadrinhos mais, vamos dizer, mais estilizados, né? Que tem mais quadrinhos para adulto, inclusive. Mas também tem para criança, talvez em menor número do que tinha algumas gerações anteriores, mas tem, e aí você tem que procurar. Vamos fazer uma pesquisa, né? As bancas que restam no Recife, eu acho que em São Paulo tem mais, até porque em São Paulo as bancas também vendem muitos livros, né? E eu acho que tem maior número do que aqui, como também tem livrarias. Aqui a gente falta banca e falta livraria, infelizmente. E na escola em si, Fábio, que tipo de acesso você tinha aos livros? Tinha uma biblioteca, uma pequena biblioteca lá, mas eu não me lembro ser grande frequentador de biblioteca, não. Eu lia mais esses livros que as professoras indicavam, os professores indicavam, e eu tinha também um hábito que eu acho que também a minha geração toda tinha que ter, que era fazer as pesquisas escolares nas enciclopédias. Isso. Então, as enciclopédias de casa, a gente tinha em casa a Barça. A Barça maravilhosa. A Barça né? que era... A Conhecer também fez e a um Conhecer, trabalho que era maior e mais ilustrada, tinha mais fotos. Então, a Conhecer era melhor para fazer algumas pesquisas e a Barça outra, que a Barça era em forma de dicionário. Então, era bem interessante acessar essas duas fontes de conhecimento. Hoje a gente vem aqui e já sai pronto, sai né, tudo. o trabalho. Eu tenho dito, que, inclusive, que eu, como professora de português, e no próximo ano vou retomar a redação, eu não vou permitir, mas de verdade, que o aluno faça ou produza um texto em casa. Eu não vou corrigir algo que já veio pronto, que eles não tiveram qualquer interferência. Né? Então, eu acho que o processo de criação, de produção textual, tem que começar de pouquinho, sim, né? Que eu acho isso muito interessante. Inclusive, no Casa Forte, a gente já começa com a turminha de 5 para 6 anos, que já escreve em cursiva e já faz o ensaio das minhas primeiras produções, né? E o primeiro ano faz isso. Né? Então, a gente vai de pouquinho fazendo esse detalhezinho. Mas, Estélio, e você? Como é que teve acesso aos livros, esse prazer de estar envolvido com a literatura? De onde vem? Professora, eu tenho um marco na minha história. Com 8 anos de idade, a minha mãe chegou em casa um dia com a coleção, a famosa, eu tenho até hoje, inclusive, com muito orgulho, a famosa coleção branca do Jorge Amado. E ela chegou e disse, olha, eu comprei isso aqui para que você, eu e minha irmã, tenho uma irmã um ano mais nova, isso aqui é para que vocês comecem a ler, vocês só não podem ler 3 desses livros, que era Teresa Batista, Teresa Batista, Tieta, tinha um terceiro, que eram os livros famosos do Jorge Amado, de que tinham uma abordagem mais de sexualidade, né? Talvez. É claro que foram os 3 primeiros que eu li, né? Porque era proibido. Mas eu me encantei. A minha referência foi muito Gabriela, forte. Gabriela era o terceiro, né? Mas a minha referência realmente muito forte foi o Capitães da Areia, né? Um livro que me marcou muito. E até hoje eu tenho uma relação muito forte com o Jorge Amado, né? De muita curiosidade. Eu tive a grande honra, ano
esse ano, em maio, eu fui à Bahia e almocei com a Paloma Duarte, com a filha dele. Foi um momento de muita emoção para mim. Levei o Capitães da Areia, ela autografou. Eu tenho o livro na impossibilidade dele autografar, tive autografado por ela. E a partir daí nasceu esse meu encanto pela literatura. Meus pais, a minha mãe é professora, o meu pai é um técnico agrícola sem formação de escola e só fez o ensino fundamental, mas que sempre valorizou muito que nós lêssemos, talvez por ele não ter esse acesso. E aí, com isso, eu passei a ter uma curiosidade muito grande. Eu morava no interior do Ceará, a minha escola não tinha biblioteca, mas fui estudar em Fortaleza, e a minha escola de Fortaleza, meu amado Colégio Lourenço Filho, tinha uma biblioteca gigante. Agatha Christie eu conheci no Colégio Lourenço Filho, li muita coisa, e a partir daí veio essa minha grande paixão pela literatura, que permanece até hoje. E a escola, no caso, Estélio, como é que a escola te deu essa saídazinha para a literatura para chegar ao ponto de idealizar a Flic? Eu tive professores memoráveis de literatura e me marcaram muito. E através do contato com esses professores, por já ter uma paixão anterior ao livro, quando eu identificava esses professores apaixonados, eu me aproximava muito deles, né? Então, particularmente em Fortaleza, eu tive um professor que era escritor, e professor de literatura chamado Baltazar, infelizmente ele faleceu, que era uma grande referência nas escolas de Fortaleza. Ele dava aula em várias escolas, era muito comum isso na época, e o Baltazar era um grande incentivador da literatura, e me aproximei muito dele, e ele trazia livros para mim, me indicava leituras. Então foi uma coisa que, através de professores, eu tive esse contato, eu tive esse acesso à literatura facilitado, eu tive esse impulsionamento pela literatura. E eu sempre digo isso muito nas formações com os professores, vocês têm a grande capacidade de fazer com que o aluno se encante, e você consegue fazer isso, né, de uma forma muito tranquila, se você souber fazer pelos melhores caminhos. Uhum. E é até natural, né? Então, esse contágio, vamos dizer assim, do aluno leitor pelo professor de literatura ou pelo professor ou professora de português que fala sobre livros é algo muito, muito tranquilo, muito do próprio hábito ali do ensino e da relação de professor e aluno, e que termina marcando os estudantes de uma forma que os professores não têm ideia, porque isso fica para a vida inteira, porque é o primeiro contato com os livros, é o primeiro contato com o livro que vai marcar a leitura para o resto da vida, que você vai reler mais de uma vez, enfim. Esse trabalho que os professores fazem em sala de aula, estimulando a literatura e a leitura, é fantástico e é absolutamente necessário que isso se incentive cada vez mais. E aí, voltando para esses eventos e essa programação constante de literatura dentro das escolas também serve para isso. Poderia servir para isso. A Feira do Livro na escola, por exemplo, a gente faz isso e funciona bem, sim, principalmente com os menores, porque é justamente onde surge o hábito de ler. E também tem tido um movimento, até pela facilidade com que hoje a gente tem de imprimir os livros, de autores crianças, então autores infantis, pequenos autores que são incentivados e que de repente mostram uma paixão pela escrita tanto quanto pela leitura, e começam, até porque as crianças gostam de criar histórias. Então, isso, se você conseguir transpor isso, colocar isso para que ela vá escrever, o passo de publicar para a família, para os amigos, sejam os amigos da escola, sejam os amigos de fora, os primos, hoje em dia é mais fácil. Então você tem alguns lançamentos recentes de escritores mirins, como se chama, que começam a ter essa familiaridade com o mundo dos livros de uma maneira muito mais intensa, e possivelmente podem seguir a carreira de escritores, porque já tem a primeira fagulha, né? Inclusive, quando nós, agora no final do ano, né, nós fazemos a transição do grupo do Infantil 3, né, a turminha de 5 anos, para o primeiro ano, a antiga alfabetização, que hoje é o primeiro ano. Né? E nós fazemos uma solenidade para marcar aquele momento, e eu digo sempre que é a entrada deles no mundo mágico
da leitura e da escrita. Eu chamo de mundo mágico. Né? E eu estava, semana passada, lendo os textos que vão fazer parte do livro deles do primeiro ano, e você não sabe de onde eles tiram aquelas ideias. Imaginação. É muito legal quando a gente lê. Meu Deus, de onde vem a vaca voadora, não sei quem, tal e tal. Então, é isso aí que vai estimular. Isso não pode se perder. Isso. Não é verdade? Isso. Agora, eu fiquei pensando assim, Fábio. Você comentou que não frequentava tanto a biblioteca. Sim. E como é, então, que você chegou a esses livros, a essas leituras maravilhosas? Tinha em casa alguma coisa, não é? E eu sempre tive interesse não apenas em ler, mas também em escrever. Então, eu sou daqueles alunos tímidos, reclusos dentro de si, aprisionados ali, que fazia, além do futebol, jogava muita bola, a minha forma de externar, de me voltar para o mundo era escrevendo. Então, eu participava dos concursos de redação, eu gostava de escrever muito em casa, tinha uma pequena máquina de escrever antiga, Olivetti, azulzinha, que aí eu brincava de escrever nela, eu fazia coisas para a família mesmo, tal, isso desde criança já. Então, a minha paixão pelos livros vem muito daí, dessa interação com as palavras de uma maneira mais abrangente do que simplesmente na escola. Em casa também tinha essa possibilidade e quando adolescente, você veja, eu acho que foi mais ou menos quando adolescente, eu ganhei de minha avó uma coleção, porque só pode ser coleção, porque são 7 volumes, né, Em Busca do Tempo Perdido de Proust, uma tradução que tinha entre os tradutores do livro, da edição, a publicação era da Globo, se eu não me engano, aí tinha entre os tradutores de cada volume grandes escritores brasileiros. Então, você tinha a tradução de Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade e por aí vai. Então, você veja fantástico. Que nível de tradutor para um autor que eu gosto muito desse livro. Na verdade, é realmente um livro imenso, que são 7 volumes. Então, eu também... E essa leitura eu fui fazendo muito devagar, porque eu não queria que acabasse. Isso, é horrível quando a gente não quer que acabe, não é? Aí fica demorando. Em Busca do Tempo Perdido, muito bom, muito bom. E é um tipo de livro que hoje talvez as pessoas não tenham muito paciência para ler, porque é um livro que ele se detém na construção dos parágrafos e demora, e as pessoas hoje realmente, talvez eu nem tenha mais essa paciência que tinha antes. Mas valeu, né? Fantástico, é fantástico. Valeu. Veja, eu considero, até mesmo como professor de português, né? E como idealizadora, você é da Flic, eu sou do Casa Forte. Né? Exatamente. Que ler e escrever, para mim, é ponto de honra. Tá? É ponto de referência. Inclusive, nós fazemos um trabalho muito legal de produção textual em todas as disciplinas. De educação física, de música. A gente tem uma fichinha de produção textual, nem que seja um parágrafo, nem que sejam 3 linhas, mas o importante é aquele conteúdo que está sendo dado, né, que ele seja transportado para o papel com as palavras do aluno. Isso fixa bastante. Né? E talvez até quando a gente diz, por exemplo, matemática, né? Eu vou fugir um pouquinho da literatura propriamente. Matemática, o aluno quer resolver os problemas, ou ele quer fazer os exercícios, mas ele tem que ler a teoria. E quando a gente não desperta esse gosto pela leitura, né, essa vontade de entender, imagina história e geografia, né, que são capítulos e mais capítulos. Então, mas tudo isso não pode começar no Fundamental 2. Isso. Tudo isso tem que começar lá de pequenininhos. Não é? Então, a partir disso aí, quando você edita o caderno literário do Jornal do Comércio, de que você trata em relação à literatura? Veja, é mais divulgação, é mais a parte informativa. Tá? Eu não faço do caderno um veículo de crítica literária. Ocasionalmente tem algumas resenhas, algumas crônicas sobre livros que eu gosto mais, tal, mas não é esse o foco da coluna. A coluna é mais informativa, então eu procuro ter mais bibliodiversidade e até também
geodiversidade. Por quê? Porque, embora seja uma coluna publicada no Jornal do Comércio de Pernambuco, ela tem a abrangência nacional. Então, dou notícia de lançamento em São Paulo, no Rio, em Minas, no Pará, na Bahia, em Minas Gerais e, claro, em Pernambuco também, no Ceará, enfim. A gente tenta fazer uma cobertura ampla do que está acontecendo, obviamente com as limitações de espaço e da periodicidade da coluna, mas eu procuro ter exemplos do que está sendo produzido na literatura nacional contemporânea, né? Então, eu sou muito... Como hoje em dia, infelizmente, os cadernos de literatura, as colunas, minguaram bastante, então a literária do Jornal do Comércio, nesses 2 anos e meio de existência, ela terminou ganhando uma relevância muito interessante por conta dessa lacuna. E aí as pessoas do país inteiro já viram que tem uma coluna literária aqui, e aí mandam notícias sobre a agenda, sobre o que está acontecendo, os lançamentos, enfim, é bem bacana de fazer essa cobertura. A periodicidade dela? Ela é sempre aos domingos, que sai no jornal. Na internet já sai no sábado à noite, quando eu publico lá e vai para a edição do jornal do domingo, mas ocasionalmente, seja por conta de algum evento que eu estou cobrindo, seja por conta de alguma entrevista maior, que aí, para não ficar uma coluna de domingo tomando conta do jornal inteiro, então eu coloco em algum outro dia da semana também a literária. Eu tenho essa possibilidade de fazer mais de um dia na semana, sim. Por enquanto não são dias que são determinados. O único dia determinado é no domingo, que aí são mais de notas, agenda, alguma crônica a respeito de algum tema relacionado ao mercado editorial. Ótimo. Complete, vá. Eu tenho uma curiosidade, Fábio. Eu acompanho no Literária, como você bem sabe, né? E gosto, inclusive, muito de divulgar. E reconheço, e aí por isso eu queria lhe fazer a pergunta, que você consegue realmente uma penetração muito abrangente em nível nacional. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque, de qualquer forma, nós temos que considerar o fato de Recife estar no Nordeste, né, com todo esse contexto que nós temos no país. E aí, junto a isso, eu tenho uma outra informação que me chama muita atenção. A Bienal do Livro desse ano de Pernambuco teve 300 mil visitantes. E seguramente, eu conversei isso com o Rogério no dia que eu estive lá para fazer a mesa, e disse: Rogério, seguramente você hoje faz a 3ª maior Bienal do Brasil. Para mim é São Paulo-Rio, eu nem sei se a ordem é essa, Rio-São Paulo ou São Paulo-Rio, mas enfim, São Paulo-Rio e a Bienal de Pernambuco. E nós temos cidades no país bem mais populosas do que Recife. Belo Horizonte, sim, Brasília, Salvador, etc. E aí, eu não sei se você concorda com essas minhas duas inferências, e a que você atribui o fato de nós conseguirmos, o que deve ser motivo de grande honra para a gente, que Pernambuco consiga ter essa abrangência nacional na literatura, que é uma coisa tão memorável para a gente, né? Eu acho que isso vem de pelo menos dois fatores, talvez. Pernambuco tem um destaque cultural, de uma maneira geral, sim, no país, que é sempre olhado com atenção. Né? Então, essa cobertura, por exemplo, que o Jornal do Comércio consegue ter, não vem do acaso. Então, já tem uma produção cultural que atrai um olhar para cá. Em relação à Bienal, eu acompanho a história da Bienal de perto há alguns anos também. Eu acho que a edição desse ano foi muito feliz, porque houve uma convergência de elementos que fizeram com que a Bienal voltasse a ter um protagonismo e um preenchimento, tanto do ponto de vista econômico. Então, muitas editoras que fazia tempo que não estavam na Bienal vieram. A Companhia das Letras, por exemplo, pela primeira vez teve um stand maior, até porque também há algum tempo, acho que desde o ano passado, está com um centro de distribuição gigantesco aqui. Então, para eles era interessante fazer a Bienal de Pernambuco com um pouco mais de investimento.
E, além disso, houve uma confluência de apoios institucionais que fizeram com que a Bienal do Livro de Pernambuco ganhasse mais peso. E, além disso, a coincidência de vamos dizer, um interesse maior do público também. Aí a gente não sabe explicar exatamente porquê, mas tem alguns elementos que convergem para isso, como a curadoria, a programação da Bienal trouxe nomes importantes do cenário nacional que tem o interesse do leitor pernambucano, e aí foi uma oportunidade para esse encontro com os ídolos literários que foram realmente muito assediados, então filas enormes para lançamentos de 200, 300 autógrafos que deixaram os pobres escritores e escritoras cansados pelo assédio, mas faz parte, eles sabem disso. E, além disso, também a divulgação da Bienal de Pernambuco esse ano teve uma participação nas redes sociais muito maior e mais bem articulada do que em vezes passadas. Então, isso também explica um pouco o retorno desse componente de sucesso que as edições mais recentes não tinham. Essa coisa da comparação com outras bienais, eu coloco muito que não faz muito, talvez, sentido ficar disputando quem é a maior. Até porque a Bienal da Bahia e a Bienal do Ceará cresceram bastante. Feira do Livro. Então, e inclusive estão em espaços mais novos, em centros de convenções mais novos e mais estruturados do que o nosso, porque o nosso é mais antigo, porque o nosso tem uma estrada maior também que precisa ser levada em consideração. Então, cada estado tem a sua Bienal do livro específica, com suas próprias características, mas a Bienal de Pernambuco continua sendo uma referência nacional e regional importante, até porque, tirando o Bienal do livro do Ceará e da Bahia, que são maiores, a de Alagoas também está tendo uma trilha muito interessante, vai ter até esse ano também, com a raiz na universidade, né? É a UFAL que organiza a Bienal de Alagoas, mas é uma proposta diferente. Então, aí você tem estados que não têm bienais e não tem muitas feiras literárias, como a Paraíba, não tem a Bienal dela. Isso. Então, você tem também daí a importância da FLIC, por conta desse vácuo lá na Paraíba, e outros estados do Nordeste também que faltam isso. Então, a Bienal de Pernambuco termina tendo caravanas. Você teve, apesar do sucesso da Bienal do Livro do Ceará, que inclusive foi esse ano, você teve um stand inteiro de autores e editoras do Ceará na Bienal de Pernambuco. Você teve caravanas de baianos e de paraibanos que vieram para cá para curtir a Bienal de Pernambuco. Então, é muito bom que esse movimento esteja sendo feito, Estélio, e eu acho que esse destaque para Pernambuco vem da tradição cultural mesmo e de ser perceptível que aqui é um polo irradiador de cultura e de informação sobre cultura. E parece-me que está sendo, nessa área, esse polo está sendo bem mais explorado ultimamente, né? Aí eu pergunto, Fábio, você comentou que este ano a Bienal foi muito bem divulgada nas redes sociais. Sim. Tela. Sim. Né? Sim. Como, então, fazer a literatura, pelo menos, retirar, não é nem tirar, é retirar crianças, jovens e adultos também das telas para ter o prazer de pegar fisicamente, né? No livro. Como é que a gente pode fazer para isso aí mudar um pouco? Né? Lógico que é mais prático você, sei lá, ficar lendo ali, né? Através de um site, através, sei lá, de um acesso. Né? E como a gente pode fazer para isso? O que é que você acha que deve ser feito para que nós possamos valorizar mais os livros do que as telas, principalmente no Fundamental 1, nas crianças entre 6 e 10 anos? Veja, eu acho que aí tem várias formas de abordar esse tema.
E um deles é não demonizar as telas, até porque a gente vive Não vive mais sem dentro elas, né? dessas telas de qualquer tamanho, de celular, de telas de tablet, enfim. Dessas telas que ficam em todos os lugares onde a gente vai tem tela. Mas, mesmo sem demonizar, chegou um ponto em que a própria cultura institucional percebeu que, opa, tá demais. Está demais, está sendo prejudicial para o aprendizado, está sendo prejudicial para o emocional e a cabeça das pessoas desde cedo. As crianças e adolescentes estão começando a ficar doentes por conta disso, então era preciso ter um freio, e esse freio começou a ser dado. Então, o que antes era permitido de maneira aberta nas escolas não é mais. Você tem horários para isso, ou você simplesmente não pode pegar o celular mais dentro da escola. E isso foi talvez um ponto de virada. Um ganho maravilhoso, né? Uma virada para que retornasse um pouco aquele respiro. Não, a gente agora tem que fazer outras coisas. E entre essas outras coisas está a possibilidade de leitura. Além de brincadeiras interativas, tal, você também pode ir numa biblioteca, você pode tirar um livro e começar a ler na hora do recreio, coisas que antes você não via na vigência completa da cultura da tela, né? Além disso, o exemplo dentro de casa também é fundamental. Se você não tem pai e mãe ou outra pessoa adulto lendo em casa, mas quando você chega em casa depois da escola para fazer as tarefas, para brincar, os adultos estão também no celular, então isso prejudica. E que prende a atenção da criança, isso. Né? Ou no Eles celular, fazem de tudo. ou no celular, ou vendo a TV, do streaming e tal, enfim. Você tem que ter também esse momento de leitura para que desperte nas crianças e adolescentes a curiosidade. Eita, parece que é legal fazer isso também. Meu pai e minha mãe fazem, enfim. Inclusive, nós no colégio vamos até retomar para o próximo ano. Nós fazemos uma feira troca-troca. Tá? Então, a gente marca um dia, né? Este ano a gente não teve. Né? Marca um dia na semana em que cada criança do Fundamental 1 traz um livro que já leu, tá? E faz a troca com os amigos, né, com os colegas, para que isso aí sirva de estímulo, de incentivo. E eles dizem, olha, esse aqui é bom por isso, isso e isso. Eu gostei muito desse por isso, isso e isso. Tá? Então, isso já faz com que esse troca-troca, essa feira troca-troca, que era feita lá, e vamos tentar fazer agora, uma vez no semestre, pelo menos. Tá? Porque isso aí valoriza, né? Então, aquela chance, o aluno gostou daquele livro que ele trocou na feirinha anterior. Então, ele agora já pode passar adiante, né? Isso aí. Então, é muito legal, né? Que situações assim sejam muito mais exploradas, para que as crianças desenvolvam o hábito de leitura. Professora, uma curiosidade. Fábio, quando nós falamos de tela, e aí você foi muito feliz em dizer que nós precisamos separar o joio do trigo, embora a tela tenha trazido todo esse prejuízo, eu acho que há o outro lado, quando a gente considera, por exemplo, que um fenômeno que você acaba de citar, da Bienal, ele é muito impulsionado pelas redes sociais. Demais. Eu tive uma experiência agora na Bienal da Bahia que me chamou muita atenção, confesso que eu não conhecia o autor, isso foi no ano passado. Eu fui para a Bienal e a intenção era ver o Itamar Vieira Júnior. Né? Nós íamos levar o Itamar para a Flick em novembro, eu fui em maio. E quando chegou lá, eu fui assistir a uma palestra, uma mesa com o Rafael Montes. Eu não conhecia o Rafael Montes. E pela primeira vez eu vi um escritor ser tratado como um astro de rock. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro, eu era o único velho na plateia. Era uma faixa etária bem inferior à minha. Mas, assim, a forma como o Rafael foi recebido, eu só via isso com grandes astros da música. Em todo canto que ele vai é assim. Aqui foi uma reação, inclusive, muito parecida. Em Campina ele foi muito parecido também. E sei que isso tem muito forte o dedo da rede social, essa divulgação que no caso de Rafael, também da cultura de tela, porque ele também é roteirista. Roteirista, né? De streaming, né? E tal. E eu cito muito, tem um livro que me chamou muita atenção,
e para mim é uma referência quando se trata dessa questão, que o livro chama Não Conte com o Fim dos Livros. Ele, na verdade, é um diálogo do Humberto Eco com Jean-Claude Carrier, que, na verdade, era um cinéfilo, né? Só que os dois tinham em comum o fato de que eles eram bibliófilos, tinham bibliotecas gigantes. E o livro é uma grande conversa deles sobre a perspectiva de que o mundo da internet, o mundo das telas, das redes sociais, viria a acabar com o livro. E eles dizem que muito pelo contrário, né? Esse mundo ele valoriza essa postura, que inclusive nós devemos considerar que o livro ele não precisa obrigatoriamente ser impresso, né? O livro digital, embora não tenha sido o que a gente esperava, que ele ia substituir, parece que ele não vai. Pegar é muito gostoso, pegar no livro. O trato é diferente, né? Mas que essa relação da tela com o incentivo à leitura, ela termina sendo também benéfica, né? Por um lado, a gente busca tirar, principalmente a criança, da tela, mas é importante que nós valorizemos essa relação, porque é através da tela que ela tem tido conhecimento, né? Acesso a exatamente. E aí, Stélio, é importante, professora, a gente ter um pouco de tentar quebrar o preconceito com a leitura na tela, porque apesar de ser algo que é talvez novo demais para quem é acostumado a folhear as páginas, mas as novas gerações e também até a nossa geração pode ter essa facilidade de pegar qualquer aparelho de leitura com tela e fazer disso um acréscimo, não necessariamente um confronto, um conflito com a leitura de livros, até porque hoje em dia você tem grandes acervos em bibliotecas digitais, em aplicativos de leitura, que já vem, quando você compra o celular, já está lá o aplicativo, você pode baixar centenas de livros gratuitamente e começar a ler ali. E isso é importante porque também incentiva. E o que é que acontece? Muitas vezes, eu uma vez entrevistei o Pierre André, que era... Na época, ele era diretor da Biblion, que é a Biblioteca Digital de São Paulo. E aí ele estava me contando, sabe o que é que acontece muito? As pessoas começam a ler um livro pelo dispositivo tecnológico e, gostando do livro, vão na livraria para comprar o livro. Comprar, que legal. Porque quer ter a experiência sensorial de ter aquele livro, não apenas virtualmente, mas fisicamente. E isso também acontece muito em lançamento de livro. Você tem alguns livros que são lançados em e-book, mas, curiosamente, os autores e autoras só se sentem escritores de verdade, ou que aquele livro está lançado, quando promove a impressão e a sessão de autógrafos ali, tradicional, tal, porque esse é um momento social. Eu costumo dizer que lançamento de livro e literatura são cada vez mais eventos e atividades sociais. Então isso aqui não preenche tudo. Aliás, preenche muito pouco, mas não deixa de ser um contributo também. Um comentário. Você falou, não é, que as pessoas começam a ler através da tela, ou por meio da tela, mas vão comprar o livro. Né? É mais ou menos o que aconteceu, para a gente ter uma explicação mais leve, com as fotos, com fotografia. Né? Por exemplo, eu tenho uma neta que tem 11 anos, e eu acompanhei cada ano de escola dela com fotos, tá? Mas chegou a um ponto em que eu não tive mais condição de ir. Talvez até 4 anos eu consegui. Mas de lá para cá, não, tem tudo no celular, sim. Mas para que eu veja, para que eu relembre, para que eu conte a história, a sequência não existe. Eu tenho que ficar procurando o que é. Posso até fazer um álbum para cada uma, né? Mas é mais ou menos o que aconteceu, o que acontece com os livros muitas vezes é o que acontece com as telas. Aí eu pergunto, a escola somente é responsável por isso? Por estimular o gosto pela leitura? Não. Você mesmo comentou, né, que também depende muito da família, depende muito do que eles veem em casa. Né? Eu pergunto, como é que a gente poderia, talvez, orientar
as famílias, os pais, né? Para que eles comecem a explorar também essa possibilidade de os filhos, né, terem ou descobrirem um gosto pela leitura. Levar essas crianças à livraria, tentar pesquisar o que ou então fazer a bibliotecazinha dela lá já para estimular. O que é que vocês acham disso, Fábio e Estélio? Deixa eu começar rapidamente, Estélio. Primeiro que talvez haja leitores que não dependam da família. Né? Porque aquela vontade é tão grande que na escola aquilo ali, aquela centelha já basta para despertar o leitor que tem ali, quem sabe até um escritor também. Mas, como a gente está discutindo aqui, a influência da família é grande e pode ser decisiva em muitos casos de leitores que não têm a leitura no código genético, vamos dizer assim. E talvez, Betânia, um dos caminhos possíveis seja despertar ou redespertar nos pais a vontade da leitura. Como? Trazendo os pais para essas programações nas escolas e até fazendo coisas específicas para os adultos, para que os adultos, uma vez, vamos dizer, instrumentalizados e de volta àquela curiosidade da leitura, seja lá com oficinas, com palestras, com algum tipo de vivência com os livros também, que participem de sessões de autógrafo na escola, enfim. Talvez haja algum tipo de atividade, de programação que você possa integrar pais e filhos nas escolas para que esse costume ou essa vontade de leitura ela parta da escola para casa e fique em casa com maior permanência. Existe um marco que me chama muita atenção. Eu acho que o Harry Potter foi o primeiro livro de forma massificada que os filhos levaram para os pais. E acho que o marco é exatamente por isso, né? Porque é natural que, na verdade, como em tudo na vida, que os pais ensinem aos filhos as boas coisas, mas o Harry Potter teve essa função inversa, de fazer com que o filho despertasse num pai, muitas vezes um pai e mãe não leitor, a importância da leitura. Eu me lembro que em 2015 eu era aluno da PUC, em Belo Horizonte, e eu tinha uma professora, Silvia, que era uma mulher incrível, maravilhosa, e ela dizia assim, imagina em 2015, a gente não tinha essa proliferação aí do smartphone, e ela dizia, vocês têm TVs em casa, né? Aí nós alunos, temos e tal, isso aqui. Vocês têm uma TV provavelmente na sala, devem ter uma TV no quarto de vocês e às vezes até uma terceira TV. Todo mundo, temos e tal. E livros, vocês têm, não? Todo mundo aqui deve ter uma estante de livro. Aí eu penso, nós temos e tal. Por que é que vocês vão se interessar por leitura, e os filhos de vocês vão se interessar por leitura, se você tem um estante isolado em algum lugar da casa e 3 TVs espalhadas pela casa? Então, eu acho que tudo passa muito pelo incentivo. Quando eu citei o fato de que meus pais, né, principalmente o meu pai, não era uma pessoa de educação formal, mas o meu pai dizia muito isso, você precisa ler é importante. Ele, infelizmente, não tinha a opção de me educar pelo exemplo, não era algo que fazia parte, mas ele fazia isso, né, de chegar e perguntar, que livro eu compro para você esse mês? Né, a minha cidade não tinha livraria, mas tinha banca de revista, de chegar e dizer assim, veja ali, eu encontrei um livro na banca de revista, vamos lá ver e tal. Então, eu acho que o papel da família é de extrema importância nesse conceito, né? A minha filha hoje, ela é professora, ela inclusive está no doutorado em educação, e uma das características muito fortes da criação de Yasmin é porque a mãe dela, né, desde sempre utilizou o livro como uma forma de relação com ela, né, de contar a história toda noite, de fazer com que ela criasse histórias. Isso fez com que ela fosse uma leitora ávida, né, e uma pessoa apaixonada por literatura. Com 9 anos ela publicou um livro de poesia, e isso foi muito marcante, mas muito por conta dessa relação que a gente tinha em casa com ela, né? Eu acho que vai muito por isso aí. Então, estimular também, né, a volta do contato dos pais ou da família, dos membros da família, com os livros, né? Houve uma época, sabe, Fábio, não sei se eu já falei isso para Estélio, né, em que eu quis fazer lá no colégio uma escola de pais. Tá? Cheguei, montei mais ou menos o projeto, né, falando sobre os assuntos, principalmente aqueles que mais nos tocam como sendo carência dos filhos deles.
né? E nessa escola de paz eu coloquei um item sobre leitura, né? Sobre ler e escrever, né? Mas eu fiquei com tanto medo de apanhar, sabe? Eu fiquei com tanto medo de até mesmo de ser assassinada, entre aspas, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala verdades, a gente orienta, né? Mas essas verdades hoje em dia talvez sejam vistas, eu acho que são vistas, né? Um pouquinho pelo avesso, não é? E eu acabei colocando na gaveta o projeto de escola de paz, até para educar em relação a limites, em relação a tudo que a gente vê dentro de sala de aula, né? Mas parei. Eu acho que seria uma boa nessa parte da leitura, né? É um caso a ser pensado. Eu gosto de pensar nas coisas, mas eu fico com medo de pôr em prática muitas vezes. Hoje em dia o ambiente está muito cheio de farpas e espinhos em todo canto, né? Então, muitas vezes a pessoa silencia para não abrir uma polêmica, para não abrir uma desavença e tal. Mas, desse ponto de vista, em relação à leitura, eu acho que você tem pelo menos aí um dado importante para levar em conta. Também nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, né, Estélio, a gente tem visto uma proliferação dos clubes de leitura, que demonstra que as pessoas estão não apenas voltando a ler e a pegar o livro fisicamente ou até lendo na tela para discutir, mas querendo conversar sobre o livro. É aquela coisa, aquela velha imagem de você ver um filme no cinema, sai do filme querendo conversar com as pessoas sobre o filme. O mesmo pode ser feito em relação aos livros, e isso tem sido estimulado, seja para grupo de idosos. A maior parte dos clubes de leitura é formado por mulheres. É incrível isso. Então você tem clubes de leitura que tem 20 mulheres facilmente, porque são as amigas, estão lá, escolhem um livro para discutir e conversam sobre o livro pelo menos uma vez por mês. Fora os clubes de leitura de algumas livrarias, de editoras, enfim. Eu acho que implantar ou trazer de volta a leitura e os pais leitores para clubes de leitura nas escolas, por exemplo, seria algo que não seria visto também com tanta estranheza. Por quê? Porque os clubes de leitura estão em alta no Brasil hoje de uma maneira muito evidente. Que legal, né? E aí, Estélio, o que é que você acha de... Como é que você vê implantar, ou talvez reimplantar, porque lá longe eu fiz isso, os clubes de leitura no Colégio Casa Forte? Sempre vejo, professora, qualquer incentivo à leitura como algo muito positivo. E a noção do clube, ela é muito importante, porque a leitura ela é uma arte muito solitária. Né? Então, você sempre convida um amigo para ir ao cinema, para assistir uma peça de teatro, você convida um grupo de amigos para ir a um show, e a leitura não, é o que você faz no seu livro, aquele momento. Então, eu acho que esse partilhar das impressões sobre uma determinada obra dentro do clube é algo que valoriza muito e desperta muito nas pessoas. E aí se nós pensarmos na perspectiva de trazermos o pai junto, a mãe junto com o filho, para esse clube, como nós vamos desenvolver dentro do seio da família o incentivo à leitura, às vezes, de famílias que não têm o hábito. E esse hábito ele pode se criar a partir do clube. Eu acho de uma riqueza fenomenal. Eu acompanho alguns clubes. Nós temos na Flic um encontro chamado Leitores em Rede, que ele é um encontro anual que nós temos dentro da Flic, ele vai acontecer esse ano no domingo, dia 16, em que nós trazemos discussões sobre o universo da leitura divulgado dentro das redes sociais. E nós temos tido depoimentos que são muito interessantes das pessoas, de como elas se reinseriram ou passaram a ter hábito de leitura a partir de participação num clube como esse, né? Você que é escritor, Fábio, como é que você vê essa relação escrever, ler? O que é que nós poderíamos dizer à turma mais jovem, né, sobre esse estímulo à escrita, porque ler é bem mais fácil do que escrever, né? Sim. Tanto é que a criança ela começa a conhecer, por exemplo, as letras, as sílabas, a parte da fonologia propriamente dita, bem mais rápido do que escrever, né? Mas o que é que nós poderíamos fazer de associação, da importância
que são as duas ações, a de ler e a de escrever. Como é que você vê isso aí? Eu acho que a escrita, ela tá embutida na leitura de uma maneira, vamos dizer, muito clara, mas sem a necessidade sem a cobrança de vou virar um autor. Né? Porque quando você está escrevendo, você descobre pensamentos que estavam ali e você nem sabia que estava. Porque a escrita também desenvolve isso. Muitos autores contam a experiência de estar escrevendo um livro e de repente ver um personagem tomar outra direção. Porque essa direção foi tomada e foi escolhida na hora que você estava escrevendo. Eu estou fazendo esse movimento aqui, mas pode ser esse movimento aqui. Claro. Né? Mas para as crianças e adolescentes também é importante deixar essa margem sem uma cobrança muito grande, apesar de que a tal da redação e produção textual hoje são requisitos do ensino, mas que não seja algo que seja cobrado, não, você vai virar um escritor porque você vai estar lendo muito, você vai precisar... Não, pode ser e pode não ser. Pode ser mais espontâneo, Pode né? ser mais espontâneo, mas com certeza a leitura é fundamental para quem escreve, então faz parte do cotidiano ler muito, e aí esse ler muito ele se traduz em algum tipo de escrita diferenciada, influenciada pela leitura, claro. Então, se você lê um determinado tipo de livro, é porque você gosta daquilo e pode terminar escrevendo sobre aquilo. Então, quem escreve policial costuma ler muito livros policiais para ter referência, pelo menos, essas né? referências todas, enfim, esses elementos que ajudam na escrita. Mas a escrita também eu tenho visto cada vez mais como uma possibilidade de expressão que hoje em dia talvez não seja tão comum quanto antigamente, mas antigamente você se comunicava com as pessoas pela escrita de uma forma mais detida e natural. Hoje em dia a gente também está se comunicando pela escrita, mas são mensagens curtas, rápidas, às vezes meio instintivas, que causam alguns problemas. Não é? Grupos. Os grupos, pelo amor de Deus, de paz. Grupos de familiares até também. Né? Também. Foram meio impactados com isso. Mas até o século passado era comum você trocar cartas com as pessoas. Eu tenho uma oficina de cartas com uma amiga minha que ela é também professora e da escrita criativa, e a gente tem percebido como as cartas ainda podem fazer uma diferença no momento de escrita, e como as pessoas em contato com a própria letra, que isso também não é algo comum, têm uma reação emotiva muito grande. Por quê? Porque estão se deparando com um reflexo de sua identidade que não estavam acostumadas a ter, e às vezes reviram coisas, é meio psicológico mesmo, é um trabalho psicológico de reviver coisas que você não entrava em contato há algum tempo. A última oficina que a gente fez, teve um pai, um jovem, que perdeu uma filha muito cedo, uma criança, e ele não tinha ainda elaborado muito essa informação para ele mesmo. Na oficina de cartas ele escreveu isso espontaneamente e colocou no papel aquilo e terminou chorando, e todo mundo chorou com ele, enfim. Porque a escrita também proporciona isso, não necessariamente vinculada a uma obrigação de publicação, da pessoa seguir uma carreira literária. Mas a pessoa pode escrever para outras pessoas, como era comum há algumas décadas atrás, a troca de cartas, por exemplo, sem que isso tivesse nenhum tipo de demanda por carreira literária, né? Eu como professora de português, eu tenho voltado à sala de aula. Eu voltei à sala de aula há 2 anos, né? Eu estava meio de quarentena, e eu noto os comentários dos alunos, né? E lá fora também. A gente escuta que, hoje em dia,
você não precisa, por exemplo, tecnicamente falando, você não precisa da gramática. Você simplesmente só precisa interpretar. E está caindo, e é como se fosse uma rotina em sala de aula. Ler, comentar, interpretar, ler o tempo inteiro. Mas como é que eu vou produzir? Né? Por que é que Machado, né, Machado de Assis, tem aquela linguagem maravilhosa? É uma linguagem que, para muitos, não é tão fácil de entender. Né? A maneira como ele constrói os pensamentos é uma coisa linda. Né? As figuras de linguagem que ele utiliza são muito bem elaboradas. Né? Inclusive, ele representa o Brasil na literatura universal. Né? Então, eu fico triste, às vezes, porque eu tenho tentado mostrar que, tanto para interpretar, né? Porque não adianta você passar a vista por um texto. Você tem que ler. Aí eu digo, leiam mentalmente, se estiverem sós, mas pronuncie as palavras todas. Né? Vá lá e pronuncie o finalzinho de cada palavra. E não lê como se fosse correndo. Que isso vai ajudar em provas, vai ajudar, né, no vestibular, vai ajudar em tudo. E eu fico muito preocupada com essa onda de que, por exemplo, o Enem não pede gramática. Tá? Isso está virando como é que eu diria, Estélio? Está virando um carimbo, tá? Em sala de aula. Agora, veja, eu quero escrever. Se eu só tenho como recursos para a escrita 10 classes gramaticais e pontuação, como é que eu vou escrever e me dar bem no que eu escrevo se eu não sei o que é um adjetivo, eu não sei qual é o papel do advérbio, eu não sei o substantivo que é, o pronome que retoma para evitar as repetições? Quer dizer, nós precisamos, eu acho que nós, professores de português, precisamos fazer uma certa campanha, digamos assim, né, chamando a atenção para a importância que é retomar regras, como acontece em todos os países desenvolvidos. Né? A língua é estudada até o último ano da graduação. Aqui a gente tem só até o ensino médio, praticamente. Né? Em um curso de letras, você só tem o primeiro e segundo períodos falando da língua portuguesa, mas a língua profissional, a língua técnica, a linguagem técnica, né? Que não é aquela que os alunos precisam para poder se dar bem na leitura e na escrita. Né? Eu chamei a atenção para isso, ou você já nota isso há muito tempo, você que é escritor, né? Como é que você vê isso aí? Eu acho que tem toda a razão. E mais uma coisa, até o próprio repertório ele é muito limitado se você não prestar atenção em um fundamento do letramento, que é a descoberta de palavras novas. Então, as pessoas hoje, né, Estélio, têm um pouco de preguiça de ir atrás de um dicionário ou de ver uma palavra e buscar a raiz daquela palavra. Quando você vai na raiz das palavras, você tem descobertas fantásticas sobre aquele significado e sobre aquela presença da palavra naquela sentença ou naquele texto, naquele parágrafo, enfim. Você pode ter um trabalho de descoberta e de aguçar a curiosidade dos alunos e das alunas também a partir da simples descoberta de palavras novas, que é uma coisa meio talvez colocada um pouco em segundo plano hoje, até por conta dessa velocidade da informação e que você não se detém para aprender, você quer assimilar ali, passando o dedinho ali, para cima, para baixo, para o lado, como se a gente fosse uma inteligência artificial que absorve isso tudo de maneira instantânea, né, Estélio? Mas se voltarmos a prestar um pouco mais de atenção nesses fundamentos, eu acho que tem toda a razão. O repertório aumenta, a capacidade de interpretação também melhora, o criticismo melhora e, obviamente, a habilidade de produção textual também, né? Não é? E, inclusive, quando você falou aí de procurar ver a base da palavra para buscar o significado, quando, por exemplo, eu leio os enunciados de questões de vestibular, por exemplo, né, da UPE e o Enem, eu digo,
uma palavra está ali, eu sei que ela é palavra formada, sei lá, por parassíntese. Aí eu digo, desmancha a palavra, para poder ver o que significa. Porque nos enunciados, Estélio, também vêm palavras que talvez eles não conheçam. Quem elabora a prova é quem tem um nível intelectual mais alto. E se não conseguir fazer com que esse nível baste um pouquinho para ensino médio, para final de ensino médio, então a prova vai ficar num padrão lá em cima e não vai medir conhecimento de ninguém, não é verdade? Então, ao trabalhar esse desmanchar palavras, né? Ao trabalhar, por exemplo, a atenção. Nós estamos conversando aqui, por exemplo, e surge uma palavra que eu não uso normalmente. Da mesma forma que quando eu vou escrever, vem uma palavra ali e, gente, eu nunca escrevi essa palavra, eu nunca usei. Então, isso é resultado da leitura. É resultado do contato com a literatura, propriamente, né? Porque os livros técnicos, eles têm uma função, mas os livros literários nos fazem sonhar, passear, viajar, né? Não é verdade? Então, isso precisa, sim, ser estimulado, agora, sem esquecer as obrigatoriedades que temos com a nossa língua. Para evitar, justamente, eu não sou preconceituosa, eu acho que muitas vezes a gente fala brincando e é uma linguagem bem nordestina, bem pernambucana, mas isso não quer dizer que eu vou escrever dessa forma. Não é verdade? Quando eu vou escrever, eu tenho que transformar aquilo em uma linguagem bem mais, digamos, não tão, mas formal. Não é verdade? Porque aí a linguagem formal, ela vai ser entendida no Brasil inteiro, ou em quem fala português. Né? E se eu colocar os termos regionais, por exemplo, talvez lá no sul do país as pessoas não entendam o que eu estou dizendo. Nós estivemos num hotel, acho que foi no Rio, e a pessoa que estava comigo pediu alguma coisa na recepção e disse, no final a pessoa trouxe, né? E ela disse, desculpe, viu, eu estava aperreando você. Aí o rapaz perguntou, o que é aperrear? Quer dizer, então, nesses momentos, tanto falando quanto escrevendo, eu vou deixar que se reflita, né, a quilometragem, digamos assim, de leitura que eu tenho. Eu não posso ter simplesmente alguns metros. Né? Eu tenho que ter quilômetros de leitura para dali eu conseguir puxar algo que vale a pena. Né? E aí, Estélio, você que vive envolvido com tantos livros. Tem uma curiosidade no Casa Forte que eu acho incrível, Fábio. Nós adotamos na escola, todo o ensino fundamental e médio, um dicionário escolar. E esse dicionário ele é usado pelo professor em sala de aula. Né? Então, tem um determinado momento da aula, na escola nós temos em todas as turmas os escaninhos das crianças e a gente pede que eles deixem esse dicionário no escaninho e o professor resgata. Hoje é dia do dicionário, então muitas vezes o professor diz, vamos hoje procurar 5 palavras novas para que vocês conheçam. E isso é de uma importância, porque você foi muito feliz na colocação de que as pessoas têm perdido o repertório. Cada vez mais parece mais restrito, né? Não só a quantidade de palavras conhecidas, mas até o repertório ele leva à argumentação. Quanto mais repertório você tem, melhor é seu poder de argumentação. E a escola tem um papel essencial de fazer esse trabalho. Né? Seja qual for o ambiente familiar, em geral, não existe na família a busca pela ampliação desse repertório. Você tem uma família com mais repertório, com menos, mas mesmo aquela que tem mais, ele se limita àquela quantidade. E quando nós abrimos um horizonte como esse, consulte o dicionário, busque uma palavra nova, nós estamos possibilitando àquela criança que ele evolua enquanto jovem, na universidade, no mundo do trabalho, né, entendendo que existe uma possibilidade muito maior, né, numa língua, como já dito, inculta e bela, e isso é de uma importância fundamental. Eu acho que tudo, para mim, que diz respeito a conhecimento, precisa ser estimulado dentro do ambiente da escola. Porque é na escola onde se pensa educação, onde se pensa conhecimento, onde se pensa aprendizagem. E a partir do momento em que isso é estabelecido, você amplia muito mais as possibilidades para o aluno. Essa é uma coisa que me chama sempre muita atenção. Não sei se vocês viram, foi uma matéria recente que saiu, acho que foi no Fantástico, sobre
sobre as áreas do cérebro que eram acesas, que entravam em funcionamento, em 3 grupos de pessoas que foram fazer um teste de redação ali. Então, o primeiro grupo, só relembrando, o primeiro grupo pôde usar a inteligência artificial de maneira completa. O segundo grupo, com o apoio de pesquisa ou do Google ou do ChatGPT. E o terceiro grupo não podia fazer nada. Obviamente, o que é que acendeu mais? Porque estava tudo monitorado ali. Quem não usou nenhum recurso, porque os recursos faziam com que as pessoas pensassem menos. Isso é teoricamente óbvio, mas foi empiricamente constatado, e você veja que esse trabalho de ampliar o repertório com palavras novas termina provocando sinapses que de outra forma não vão provocar. E está aí a sua preocupação com o repertório e com a leitura completamente justificável, né? Justamente. Quando você, por exemplo, se coloca à disposição, né, para fazer um trabalho em que os alunos, por exemplo, no colégio, né, a gente está falando mais para colégio também, os alunos entendam a importância que é isso aí, Fábio, aí acontece de começarem a despertar para escrever, né? Tanto é que, por exemplo, a facilidade é tanta hoje em dia em relação às redes, né, que as provas lá do colégio, elas são todas abertas, questões abertas, até o 2º ano do ensino médio. Tá? Então, se eu, por exemplo, coloco um estudozinho de caso e peço para dar opinião, muitas vezes os alunos vêm e já colocam direto a resposta, que eu chamo de resposta completa, eles não usam. Eles não pegam o linkzinho da pergunta para poder produzir a resposta em matemática. Aí vem lá um cálculo, aí bota a resposta completa, aí vem 14. 14 não é resposta completa. Então, esse estímulo está sendo despertado, mas, no geral, as pessoas estão sendo muito práticas. Né? É uma linguagem relâmpago. Né? São telegramas que passam, eu digo que é linguagem telegráfica, né? Porque é só aquilo que é importante. Manda um telegramazinho ali, né, nas redes sociais, e fazem com que as pessoas entendam, e muitas vezes, por ser fria, a rede social não permite que você entenda direitinho, aí vem os conflitos, vem as confusões de grupo. Né? Como é que você vê essa preocupação, né, em fazer com que as pessoas falem, primeiro falar, né? Falem de uma maneira mais completa, que argumentem, né, de uma maneira mais extensa, e não diga simplesmente sim, não, talvez eu vou e tudo mais. Pode ser, Betânia, que isso também tenha vamos dizer, seja um problema maior do que simplesmente de expressão pela palavra. Cada vez mais a nossa relação com o tempo hoje é muito imediatista, e aquela coisa de o tempo passa e você não percebe, todo mundo reclamando, o ano passou tão rápido. Claro, o que você fez durante o seu dia? Você prestou atenção no tempo, no que você estava fazendo? A gente não presta atenção mais. A gente coloca... Eu não faço isso, mas tanta gente faz. Coloca o aplicativo de mensagem que tem um áudio em velocidade 3. 2 ou 3. Eu não entendo o que é isso? Então, você veja a que ponto nós chegamos de ansiedade com o tempo, e esse tempo passando cada vez mais rápido. Por quê? Porque quem está fazendo o tempo passar mais rápido somos nós mesmos. E a cultura que se reflete tanto na leitura de um livro, quanto na escrita de uma carta ou de um texto qualquer, requer que nós nos desprendamos dessa ansiedade, dessa pressa e dessa experiência do tempo como nós vivenciamos hoje, infelizmente, na maioria dos casos, completamente amarrados no cumprimento de agenda, de horário e de num frenesi para responder tudo sim, não, vamos para a próxima coisa, vamos, enfim. Para que a cultura da escrita ou do livro
e da leitura se instalem, a gente tem que ter outra relação com o tempo. Completamente. Inclusive, uma criança, um adolescente, né, ao estar mexendo, né, no celular, que ninguém sabe nem o que é que eles estão vendo ali, né, principalmente crianças, passam 2 horas ali rapidamente. Veja, passar 2 horas rapidamente, a hora não corre. E esse é um outro desafio, né, Betânia? Muito porque forte. se você tira o celular, e isso a gente deve ter visto nas escolas também com essa proibição, tirando o celular, crianças e adolescentes ficam ansiosos porque ficam entediados, dizem que não tem o que fazer e não conseguem refletir mais. Você passar 5 minutos... Eu sempre fui uma criança e adolescente muito tímido, muito reflexivo mesmo. Eu passava muitos momentos, longos momentos, sem fazer nada, pensando bobagem, enfim. Mas, hoje em dia, isso é muito difícil, porque as telas escravizam a um ponto em que o tédio, vamos dizer, o que chamavam de ócio criativo, já chamaram de ócio criativo, ele hoje é algo muito raro, porque você está sempre com uma tela na frente, ou você vai ver um streaming, ou você vai trocar uma mensagem, ou você, estou fazendo nada, vou pegar um game, enfim... Tem essa dificuldade também para lutar contra, vamos dizer assim, e desfazer esse mal que a onipresença das telas fez na vida dessa civilização. É muito complicado. Mas eu acho que a leitura e a escrita têm um papel importante aí a desempenhar nessa reversão de coisas e até na construção de um mundo melhor, onde essas duas coisas estejam em paralelo e se articulando e seja possível combinar tanto a cultura digital quanto a cultura não digital, a cultura, vamos falar, do livro ou a cultura literária, sem prejuízo de nenhuma das duas partes, até porque até agora a única parte prejudicada foi a cultura desse tempo mais reflexivo, da construção de um ambiente de identidade mais rico, porque quando você está o tempo todo no digital, você praticamente não se lembra quem você é. Claro. Também tem isso, né? Só uma curiosidade, professora, o conceito do ócio criativo é de um sociólogo italiano, né? Que é o Domenico De Masi. Eu nunca sei pronunciar, mas acho que é isso, Domenico De Masi, né? E ele tem um livro genial, eu tenho esse livro, que é gigante, inclusive, que é a História do Ócio. Ele trata de toda a história, né, do ócio na humanidade. E esse momento em que nós vivemos, da revolução técnico-científica, ela traz um prejuízo gigante para a sociedade, que é o fato de nós não cultivarmos mais o ócio. Então, ter momento de ócio hoje parece fazer de você alguém improdutivo, e isso é muito assustador, né? Eu tenho o hábito, eu não mando áudio, em nenhuma circunstância eu mando um áudio. E às vezes as pessoas brincam comigo, você não gosta de áudio? Não, pode mandar à vontade para mim, não tem problema não. Eu não mando áudio porque eu defini que eu preciso ter um tempo para que eu possa, ali no momento da escrita das minhas mensagens, eu possa raciocinar, eu possa... Termina sendo um pouco do meu ócio, né? É muito fácil gravar o áudio, mas mandar a mensagem escrita, para mim, tem essa relação. E eu acho que nós precisamos, principalmente nós, formadores de crianças, desenvolver na criança essa possibilidade, né? De desenvolver na criança a importância dele ter esse momento. É muito assustador quando você está num ambiente, eu vejo muito isso em restaurante, por exemplo, que a criança está completamente absorta naquela tela e o mundo pode acontecer e ela não sai. E a mãe ou alguém dando a comidinha, toca assim na boca, né? E abre a boca e continua vendo aquilo ali, não sabe nem apreciar, né? O alimento. Quer ver algo bem contraditório? É uma criança ou adolescente numa praia ou num parque com o celular na frente. Vai fazer o quê? À beira da piscina, no celular. Né? Gente, que conversa legal, né? Pelo menos eu adorei. Né? Maravilhoso. E o tempinho ali está me dizendo que a gente precisa fechar, né? Senão a gente passa o restante do dia conversando, batendo papo. Não é? E para que nós encerremos, eu pergunto, voltando ao tema, né?
A literatura nos leva a que caminhos, em resumo? Para a gente fechar com o tema que nós abrimos, né? Então, a literatura nos leva a caminhos diversos, né? Que caminhos são esses? Começa por uma ampliação do olhar sobre si mesmo e sobre o mundo. Eu acho que aí amplia a visão, tanto a visão de percepção quanto a visão crítica. Quanto mais... Se você é leitor de um livro só, é complicado. Então, você tem que ter uma leitura, como você falou, uma leitura caudalosa e diversificada, porque você, para ter a informação de outros pontos de vista. E, além dessa ampliação de horizontes, eu acho que isso pode nos conduzir coletivamente, não só individualmente, mas coletivamente, para uma clareira, vamos dizer assim, para um local onde a gente tenha mais espaço para ser, tanto do ponto de vista pessoal, das identidades, quanto do ponto de vista coletivo também, enquanto comunidade, nação, raça, enfim. A espécie humana precisa de mais clareiras e menos lugares confinados que hoje estão proliferando por aí, infelizmente, com visões estreitas que vêm dessa dificuldade de horizontes que a gente está tendo nos últimos anos, aí, pelo menos nas últimas décadas, né, Estélio? Ô, Estélio, então, um dos caminhos da literatura seria ajudar, né? Nos ajudar, vamos nos colocar também nesse rol, né? A refletir. Com certeza, professora. Eu estava tentando lembrar a autoria desse pensamento, eu não sei quem disse isso, eu li há pouco tempo, a ideia de que se você não lê, você vive apenas uma vida, a sua, né? E o mais encantador da literatura é a possibilidade de fazer com que você viva outras vidas, que você viva que você tenha outras relações, né, de espaço, de tempo, isso tem uma importância que é fundamental. E eu acho que a partir do momento em que nós desenvolvemos na criança, no jovem e nas famílias também, a importância da literatura enquanto movimento criativo, enquanto movimento de encanto, nós amenizamos o peso que tem sido o cotidiano, essa loucura, essa coisa de tempo que o Fábio falou, que é extremamente importante, como o tempo está fugindo da mão da gente, mas também como os prazeres da vida têm fugido, porque nós estamos atrelados muito a essa necessidade da atividade intensa, né? Isso é muito esquisito. E nós podemos mudar isso a partir da literatura. As pessoas não conversam mais, né? Isso. Por exemplo, quando a sala da gente fica no primeiro andar, né? Fica ali em cima. E quando eu passo para beber uma água, por exemplo, pais esperando na recepção. Aí tem 5, 6, 7 pais. Tudo tá? com a telinha. Todos com a telinha. Né? Aí eu faço coisa linda. Lá de cima eu faço, sabe? Coisa linda. E como é que ficam meus pimpolhos aí? Se vocês não conversam, não, né? Tá? Aí eles sorriem e voltam. Então não adianta, né? Então, a partir do momento em que nós agimos em função da reflexão via literatura, ou seja, pela diversificação da leitura que nós temos, o vocabulário vai se expandindo, o nosso rol pessoal, né? Isso vai se refletir na escrita, e à medida que você faz com que a leitura reflita na escrita, aí vem os escritores que nos trazem de volta o estímulo à leitura. Eu acho que é um ciclozinho que a gente tem que observar. Deixa eu só fazer uma observação também final em relação a isso dos caminhos, professora, que é o seguinte: mesmo os profissionais da literatura, sejam editores, escritores, que precisam ler muito, eles não podem ler somente. Não. Então, a vida não é só a literatura. A vida precisa da literatura. Se a literatura for exercida com prazer, seja a leitura, seja a escrita, seja algum trabalho relacionado a ela, mas a vida não se limita à literatura. Então é preciso também deixar isso claro, porque quem escuta a gente vai pensar, não, são os neuróticos, obcecados, querem que a gente queira, que a gente leia o dia todo. Não, de jeito nenhum. A leitura faz parte do dia, deve fazer, ou da semana, enfim, o horário que tiver.
mas não é nada impositivo. É algo que a gente enxerga como uma coisa boa para completar a vida e fazer com que a vida seja vivenciada de uma maneira mais completa e melhor, inclusive no ponto de vista do proveito do tempo que a gente dispõe. Não é? Então, só para deixar esse recado de que não é nada exclusivo e cobrir a vida, não. A vida é conversar, a vida é fazer outras coisas, a vida é brincar, a vida tem muita coisa, a vida é amar, mas não é somente a leitura. É amar a leitura como se ama outras coisas também da vida. E não é preciso que seja apenas a leitura literária, digamos assim, não é? Claro. Por isso que eu insisto tanto em que os alunos na escola, os alunos leiam a teoria, né? Antes de entrar num exercício de química ou de física, do que seja. É preciso que leia a teoria e entenda aquilo que vai ser, digamos, explorado através de exercícios. Só né? mais um adendozinho, porque Sim, a gente senhor, vai vamos, lembrando de coisas que, por exemplo, a leitura de filosofia. A leitura de filosofia já tem um problema agregado a ela, que é a tradução. Depende da tradução dos clássicos de filosofia ou até de filósofos mais contemporâneos, mas mesmo assim a tradução muda um pouco o sentido das coisas. E você tem filósofos que têm uma linguagem mais acessível e outros que têm linguagem menos acessível. Se você for por um caminho de uma leitura de um filósofo que é mais complicado, mais complexo e que às vezes tem uma doutrina que, ao invés de abrir o caminho, ele vai fechar um pouco, porque tem realmente também essa filosofia que em vez de ampliar a visão, ela é estreita em determinados focos, pode ser complicado. Mas você pode ter prazer em ler a filosofia de alguns filósofos que abrem os caminhos, e isso termina influenciando no seu gosto pela leitura de uma forma geral. Eu, que estudei um pouco de filosofia, eu vi que alguns filósofos que faziam... Bastava ler um parágrafo, você parava aquele parágrafo e começava a viajar naquilo de uma maneira maravilhosa. Você tem um prazer embutido na leitura também. Por exemplo, você lê uma tradução de Proust por Mário Quintana ou por Drummond, você tem trechos de páginas que você não quer virar a página, você quer continuar ali e ficar imaginando aquilo, o sentido daquelas palavras de uma maneira mais duradoura. Então, também tem isso. Eu acho que a leitura também tem que ter essa relação outra com o tempo para você poder vivenciar isso melhor, da melhor maneira possível. E, Stélio, palavrinhas finais? Leiam. e aí eu vou adicionar, é muito, muito importante o que o Fábio trouxe, né? Quando eu digo leiam um mundo. Essa noção é muito precisa, né? De que é importante, é saboroso, é gostoso a literatura, a leitura, o momento, mas eu acho que o que nós precisamos hoje cultivar nas pessoas é a importância de que existem muitas possibilidades, né? Que elas vão muito além desse mundo restrito. Eu acho que nós precisamos sair da noção de que a gente tem que viver totalmente dentro da tela. Então, se a leitura é uma das saídas, como você bem falou, existem outras relações que são importantes. Eu acho que Recife tem uma coisa que me encanta e sempre me encantou, foi o que sempre atraiu em Recife, que é uma cidade que tem muitas possibilidades culturais. Então, você pode, de uma forma, desde um parque até a própria relação do Recife Antigo, até outros espaços de teatro que Recife tem, muito diversificados, são todos locais que possibilitam as pessoas fazerem leituras da vida muito positivas e relaxantes, né, e façam com que a gente possa viver de uma forma mais leve, mais saborosa, né? A gente tem uma praça na porta da escola. E não tem nada mais, da gente é a praça. Não tem nada mais... É um privilégio. Para mim, eu saí da escola todos os dias no final da tarde, percorrer aquela praça, muitas vezes, inclusive, eu não faço o trajeto de linha reta para o meu carro. Eu dou uma volta na praça, porque tem nada mais saboroso. A praça tem uma coisa que é encantadora, e a praça de Casa Forte, particularmente, ela tem muito esse encanto, né? Ela tem essa doçura diferente. E como a gente não tem parado para usufruir desse tipo de relação, como isso é importante para a gente, né? Eu acho que... E, Fábio, palavrinhas finais? Queria agradecer a oportunidade, é sempre bom. E uma conversa é um pouco como escrever.
A gente não sabe muito para onde é que vai. De repente a gente está conversando sobre uma coisa e aí a conversa nos leva para caminhos que é como a gente tivesse com uma folha de papel em branco na frente e descobre raciocínios interessantes, convergências, consensos e informações que vão se complementando, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá no colégio. Eu fico muito feliz de você ter aceito o convite da gente, né, de Estélio principalmente, né, e chamando a atenção para o fato de que, quando nós temos esses momentos de conversa, é interessante que saibamos que tudo é com o objetivo de fazer principalmente a vida dos estudantes, né? Já que somos profissionais da educação, ser cada vez melhor, eles serem estimulados a seguir caminhos, né? Que possam levá-los cada vez mais a uma segurança pessoal, a uma segurança emocional, a um controle, né, sobre a própria vida. Né? Então, nós só temos a agradecer, né? E o 4º episódio nos fez, pelo menos a mim, né? Nos fez refletir bastante, e eu acho que as pessoas que estão acompanhando, né, esses momentos, elas devem estar também pensando, eu vou ler, não é verdade? Gente, muito obrigada, tá?